Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre a verdadeira felicidade, a felicidade dos humildes de espírito. O texto é Mateus 5,3, que diz: bem-aventurado são os humildes de espírito. Há mais de 3 séculos, Blaise Pascal, o inventor da calculadora, observou que o ser humano, o homem, ele tem uma busca contínua por felicidade. Eu não sei qual é o seu conceito de felicidade, o que é ser feliz para você. Mas o que eu sei é que Jesus ele tem um conceito bem diferente de felicidade do que normalmente as pessoas pensam acerca dessa questão. Em geral, as pessoas pensam que para ser feliz é preciso ser rico, é preciso ter muito dinheiro. E para ser feliz você tem que conquistar muitas coisas, ou você tem que deter em sua mão algum tipo de poder. Neste texto de Mateus 5,3, Jesus nos faz lembrar que a felicidade não é algo que existe fora de nós mesmos. Essa busca insaciável do homem por felicidade não pode deixar de passar pela humildade de espírito. Em se tratando de coisas espirituais, humildade de espírito é o contrário, não da autoestima, mas do orgulho espiritual. O que Jesus condenou, quando nós estudamos a palavra, foi a autossuficiência espiritual, oriunda de um orgulho espiritual. William Barclay, ele parafraseou esse texto da seguinte forma: bem-aventurado o homem que reconhece a sua debilidade extrema e confia exclusivamente em Deus. A humildade de espírito ela descreve a pessoa humilde, que não tem méritos, nem obras que satisfaçam ao seu próprio eu e que de alguma forma talvez possam ser oferecidas em troca dos benefícios que essa pessoa deseja da parte de Deus. Preste atenção. É impossível fechar esse negócio com Deus. Tudo que eu ou você possamos considerar como crédito espiritual não tem nenhum valor aos olhos de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 11, nós temos 2 bons exemplos clássicos, eu diria. Um exemplo de falta de humildade de espírito, e um outro exemplo de humildade de espírito. Jesus ele deixa claro, se você lendo o texto de Lucas, você vai ver lá 2 personagens, o fariseu e o publicano. E Jesus deixa muito claro que o valor espiritual das boas ações do fariseu, que orava, era nulo diante de Deus. Na falta da humildade de espírito, o que aquele homem faz? Ele se sentiu forçado a tentar oferecer a Deus a sua moralidade elevada. O segundo exemplo é o publicano. Lucas 18:13. O texto de Lucas 18:13 diz o seguinte, eu quero ler esse texto para vocês. Lucas 18, versículo 13. O texto diz assim, Lucas 18:13. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Deus correspondeu, justificou aquele homem.
como fez com Abraão tantos séculos antes. Sabe o que acontece? Deus ele tem prazer em perdoar o arrependido. Aqueles que não veem dentro de si nenhum mérito que Deus possa desejar. Deixa eu dizer mais uma coisa. A soberba é o principal obstáculo à humildade de espírito. Detalhe, a Bíblia ressalta que Deus se opõe aos soberbos, em 1 Pedro 5,5. Foi a soberba que provocou a queda de Satanás. Mas afinal de contas, pastor, o que é soberba? Soberba é o seguinte: soberba é a estima demasiadamente alta em que a pessoa tem a si mesma, por causa dos seus talentos, das suas realizações, dos seus méritos ou da posição que ocupa. Eu sou tão bom, faço coisas tão boas, que não preciso de Deus e nem de ninguém. Me lembrei agora de uma história de um jovem que foi desligado do hall de membros de uma determinada igreja, e numa conversa com um amigo ele disse assim: o povo daquela igreja é doido, não sei como podem jogar fora um talento como eu. Irmãos, sabe, verdadeiramente felizes são aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, que confiam em Deus e não em seus próprios recursos. Escolhermos o nosso caminho em vez da vontade de Deus mostra a riqueza de um espírito humilde. Irmãos, a verdade é que o humilde de espírito, ele tem consciência de privilégios, talentos, realizações, méritos, ou mesmo posição que ocupa, mas atribui tudo isso a Deus e coloca tudo isso, submete tudo isso ao propósito divino para a sua vida e para a causa de Cristo. Sabe, a pessoa que de fato contemplou a santidade de Jesus Cristo, os humildes de espírito, eles ficam impossibilitados de se considerar melhor do que as outras pessoas. Ser humilde de espírito é a melhor maneira de encontrar a verdadeira felicidade, que tão frequentemente escapa daqueles que procuram uma vida feliz. Sabe por quê? Porque os humildes de espírito são os que veem com maior clareza a grandeza de Deus. Eu acho que vale a pena nós fazermos uma avaliação pessoal quanto a essa questão, porque nós também nos enganamos com alguma frequência. Fazemos uma avaliação errada e por vezes achamos que temos algum crédito diante de Deus e não temos. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos todos mortos. Se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos todos mortos. Somos pecadores. Somos pecadores. Façamos uma avaliação sincera de como nos sentimos em relação a Deus. Temos algum mérito? Carregamos em nós esse sentimento de que Deus precisa fazer alguma coisa porque eu fiz ou deixei de fazer algo? Ou olhamos para nós como aquele publicano olhava para si mesmo, batendo no peito e pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia? Um coração humilde, uma pessoa humilde de espírito, agrada ao coração de Deus. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam sempre dados
a Deus e somente a Ele. Deus te abençoe.